Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que ensinaram sobre ordem, progresso e propriedade não passa de uma construção frágil, criada para manter você exatamente onde está. Pierre-Joseph Proudhon não queria que você admirasse o sistema. Queria que você o questionasse até que ele desmoronasse nas suas mãos. Sua filosofia não é confortável, não é decorativa, não é um enfeite acadêmico. É dinamite intelectual. Ele afirmava, sem piscar, que aquilo que chamamos de normal é, na verdade, a mais sofisticada forma de dominação, e que só quem tem coragem de desmontar essas estruturas invisíveis pode realmente chamar a si mesmo de livre. O pensamento de Proudhon é o ponto em que o indivíduo enfrenta o mundo e o mundo treme. Se você seguir até o final, não sairá dessa jornada com ideias novas, sairá com olhos novos. Pierre-Joseph Proudhon inicia sua filosofia com uma afirmação que parece um soco direto no estômago intelectual da sociedade moderna. A propriedade é um roubo. Mas essa frase, repetida superficialmente por décadas, não captura a profundidade da crítica que ele estava fazendo. Para Proudhon, a propriedade não era apenas um objeto físico, era um sistema psicológico, político e moral que transformava o ser humano em uma engrenagem de um mecanismo maior do que ele, um mecanismo criado para extrair, domesticar, submeter e organizar os indivíduos para manter o topo intacto. A primeira parte dessa filosofia é entender como ele enxergava a estrutura oculta da sociedade. Ele acreditava que todo sistema social carrega um contrato não escrito entre dominantes e dominados, e que esse contrato não é fruto de consenso, mas de hábito. As pessoas nascem dentro de uma forma de organização que lhes é apresentada como natural, imutável, sagrada. A criança cresce ouvindo sobre trabalho honesto, meritocracia, progresso, direitos adquiridos, deveres cívicos. Cresce acreditando que tudo isso forma o tecido da realidade. Mas Proudhon dizia: se você não questionar os alicerces, viverá dentro de um castelo que não construiu e defenderá paredes que não são suas. Ele via a propriedade não como um direito, mas como um privilégio mascarado. Quando alguém diz, isso é meu, geralmente significa, o sistema me deu permissão para expulsar você disso. Ele enxergava esse poder de expulsão como o verdadeiro núcleo da propriedade. Para ele, não é a posse que define a propriedade, mas o poder de exclusão. Você só pode dizer, me pertence, quando tem a força legal, policial ou econômica, para impedir outros de usarem. E é essa força que cria desigualdade. Mas Proudhon não atacava apenas a propriedade material. Ele atacava o próprio modelo mental que faz as pessoas acreditarem que dominação é natural. Na visão dele, a sociedade não é injusta porque existe pobreza, mas porque existe hierarquia. Onde há hierarquia, há abuso. Onde há abuso, há desigualdade. Onde há desigualdade, há perda de liberdade. E onde há perda de liberdade, o ser humano deixa de ser criador e passa a ser servo. A primeira parte de sua filosofia é, portanto, um diagnóstico cirúrgico. O mundo em que vivemos não é neutro, não é justo, não é equilibrado. Ele funciona para alguns e funciona através de todos os outros. O trabalhador produz valor, mas não controla o valor. O cidadão segue leis que não escreveu. O indivíduo acredita estar livre, mas vive dentro de estruturas que moldam seus pensamentos. Proudhon dizia que a verdadeira escravidão do século moderno não é física, é intelectual. O indivíduo não percebe que está preso porque nunca experimentou o oposto. Ele argumentava que liberdade não é o contrário de prisão, liberdade é o contrário de submissão. E submissão é o estado padrão de quem não questiona. É por isso que, nesta primeira parte, Proudhon desmonta o mito da ordem natural. Ele afirmava que nenhuma ordem é natural.
Toda ordem é construída, e tudo o que é construído pode ser reconstruído. Proudhon via o ser humano como um agente criador, mas sufocado por instituições que sequestram sua autonomia. Ele dizia que quando uma pessoa acredita que o mundo é imutável, ela se transforma em guardiã do próprio cativeiro. Ela defende os muros que a aprisionam. Ele via isso na religião, na política, na economia, no direito e até nas relações pessoais. A sociedade não se sustenta pelos fortes, sustenta-se pelos obedientes. E essa obediência nasce do medo de ser marginalizado. Proudhon afirmava que há dois tipos de medo que moldam a humanidade: o medo da fome e o medo da solidão. O medo da fome faz o homem aceitar qualquer trabalho. O medo da solidão faz o homem aceitar qualquer regra. A combinação dos dois mantém a máquina funcionando. Para ele, o capitalismo não era apenas um sistema econômico, era um sistema psicológico. Ele não apenas organiza a produção, organiza identidades. Ele cria desejos, inseguranças, competições artificiais. Proudhon dizia que a sociedade moderna é uma fábrica de vaidade e escassez. Vaidade para fazer você querer possuir, escassez para fazer você aceitar ser possuído. E assim nasce o círculo vicioso. O indivíduo luta pela sobrevivência, acredita lutar pela liberdade, mas está lutando para manter o sistema que o domina. Nesta primeira parte, Proudhon coloca foco também na ideia de que liberdade real só existe quando há reciprocidade. Para ele, a reciprocidade é o que impede a dominação. Ele acreditava que relações livres são relações simétricas. Quando um indivíduo controla o tempo, o espaço ou os frutos do trabalho de outro, não há liberdade, há autoridade. Ele afirmava que toda autoridade, mesmo a mais bem-intencionada, eventualmente se corrompe. Nenhum ser humano deve ter poder absoluto sobre outro. O Estado, na visão proudhoniana, é o maior símbolo dessa autoridade ilegítima. Ele não odiava o Estado por ideologia, odiava porque via nele o mecanismo concentrador da força. O Estado diz: sou neutro, mas administra leis que favorecem sempre os mesmos. Diz: sou protetor, mas protege primeiro quem já tem poder. Diz: sou justo, mas julga segundo interesses e não segundo princípios. Para Proudhon, justiça não é o que está escrito, é o que é sentido. E quando a lei não representa o sentimento de justiça, ela é apenas violência legalizada. Outro ponto central dessa primeira parte é a crítica de Proudhon ao erro humano de misturar moralidade com conveniência. Ele dizia que a moral dominante de uma época nunca reflete virtude, reflete poder. A sociedade chama de certo aquilo que beneficia quem manda. A sociedade chama de errado aquilo que ameaça quem manda. Por isso ele desconfiava profundamente de tudo o que é apresentado como verdade universal. Toda verdade universal tem dono. A saída para ele é o indivíduo recuperar sua autonomia moral, não aceitar verdades prontas, não engolir narrativas feudais travestidas de modernidade, pensar com a própria cabeça, examinar tudo, inclusive aquilo que lhe parece natural. Ele dizia que a dúvida não destrói a sociedade, destrói apenas os privilégios. Por isso, o poder teme tanto a dúvida. E nesse ponto, Proudhon introduz sua ideia mais revolucionária. A sociedade poderia funcionar sem chefes. Ele acreditava que seres humanos são capazes de organizar suas vidas coletivamente, sem hierarquia centralizada. Não por caos, mas por contratos livres. A base da sociedade deveria ser a associação voluntária, não a dominação institucional. Para ele, o futuro não é o Estado, é a federação. Pequenos grupos se organizando entre si, cooperando, trocando, produzindo, sem um centro que os oprima. Essa visão ainda está distante, mas Proudhon acreditava que toda mudança profunda começa com uma semente plantada na mente.
A primeira parte de sua filosofia, portanto, é essa semente, a destruição da ilusão de que o mundo atual é inevitável. Na segunda parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, entramos no núcleo mais explosivo de seu pensamento, a crítica à autoridade como princípio estruturante da sociedade. Se na primeira parte ele desmontou a ilusão de que o mundo atual é natural, inevitável e justo, agora ele ataca a engrenagem invisível que mantém cada indivíduo dentro de sua posição, a crença de que sempre deve haver alguém acima e alguém abaixo. Para Proudhon, a autoridade não é apenas política, ela é um estado mental. É um hábito psicológico, uma lente que molda como o indivíduo pensa sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Ele dizia que o homem nasce livre, mas a sociedade cria a sensação de que liberdade é um privilégio, não um direito. E essa sensação é o que torna as pessoas obedientes, submissas e incapazes de imaginar alternativas. Proudhon acreditava que a autoridade funciona como uma espécie de fantasma moral. Não precisamos ver quem manda, apenas sentimos que há alguém mandando. O indivíduo internaliza as regras, os limites e as proibições a ponto de vigiar a si mesmo. Esse mecanismo é tão eficiente que dispensa grilhões físicos. A autoridade moderna não precisa de correntes, precisa apenas de narrativas. E é aqui que Proudhon afirma algo devastador. A maior vitória da autoridade é quando ela desaparece aos olhos do dominado. Quando o indivíduo acredita que obedece porque quer, porque é o certo, porque é o normal, porque todo mundo faz assim, a dominação se torna perfeita. Ele dizia que a sociedade moderna é uma máquina emocional que transforma medo em virtude. O indivíduo teme desobedecer e chama esse medo de responsabilidade. Teme se rebelar e chama esse medo de maturidade. Teme pensar e chama esse medo de prudência. Teme questionar e chama esse medo de respeito. Teme mudar e chama esse medo de sensatez. Proudhon sabia que enquanto o medo for tratado como moral, a liberdade será tratada como risco. Por isso, nesta segunda parte, ele realiza uma autópsia intelectual da autoridade. Para ele, toda forma de autoridade, governamental, econômica, religiosa, moral ou cultural, nasce de uma mesma raiz, a presunção de superioridade. A autoridade sempre assume que sabe mais, vê mais, entende mais e que, portanto, tem o direito de comandar. Mas essa presunção é sempre falsa. Proudhon dizia que ninguém sabe o suficiente para mandar em outro ser humano. Nenhum líder tem acesso a uma verdade absoluta. Nenhum governo tem moral para ditar o que é vida boa. Nenhuma instituição tem legitimidade para decidir por milhões. Toda autoridade, mesmo a mais iluminada, nasce torta. Ela nasce torta porque nasce do princípio de que um grupo, uma classe, uma instituição ou uma elite merece dirigir o comportamento dos demais. E quando esse princípio entra na mente do indivíduo, ele perde a capacidade de reconhecer sua própria soberania. Aqui, Proudhon nos alerta para o perigo psicológico da autoridade. Ela não oprime apenas o corpo, oprime a capacidade de imaginar, de criticar, de criar. Ele dizia que a autoridade produz uma espécie de atrofia moral, uma preguiça interna que faz o indivíduo preferir mandamentos a escolhas. Mandamentos aliviam. Decisões exigem coragem, mandamentos confortam, escolhas exigem responsabilidade, mandamentos oferecem ilusões, escolhas confrontam a realidade. Por isso, a autoridade se instala facilmente onde há medo. É o medo que cria servos, e é por isso que Proudhon afirmava que quem controla o medo controla o indivíduo. O medo, para ele, é a matéria-prima da dominação. O medo da punição, o medo do erro, o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo da fome, o medo da solidão.
O ser humano, para sobreviver emocionalmente, entrega sua autonomia em troca de proteção simbólica. É uma troca inconsciente, quase automática. E a autoridade se fortalece com cada gesto de obediência involuntária. Neste ponto, Proudhon aprofunda sua crítica, mostrando algo ainda mais incômodo. A autoridade não apenas domina, ela se reproduz. Um indivíduo dominado tende a dominar outros. O chefe oprime o funcionário, que oprime a família, que oprime os filhos, que oprimem colegas, que oprimem estranhos. A dominação vira cultura. O dominado tenta recuperar sua autoestima, reproduzindo o modelo que o destruiu. Assim, a autoridade se perpetua como um vírus. Ela não precisa se justificar. Basta que os indivíduos tentem imitar quem está acima para não se sentirem abaixo. Proudhon via isso como uma das grandes tragédias da humanidade. Ele dizia que o homem oprimido raramente sonha com liberdade, sonha com o dia em que poderá mandar. E nesse desejo, ele perde a chance de quebrar o ciclo. Mas, para Proudhon, a autoridade não é apenas humana, é institucional. Ele argumentava que instituições acumulam poder não porque são eficientes, mas porque são permanentes. As pessoas passam, a instituição fica. Com o tempo, instituições ganham vida própria, interesses próprios, agendas próprias. O Estado, em particular, é visto por Proudhon como uma entidade que não serve ao povo, serve a si mesma. Ele dizia que o Estado se alimenta da dependência emocional que cria. Ele oferece proteção, mas exige submissão, oferece segurança, mas exige vigilância, oferece direitos, mas exige renúncia. É um pacto desigual em que a sociedade entrega autonomia em troca de benefícios mínimos. E o mais assustador, o Estado, segundo Proudhon, não precisa ser tirânico para ser opressivo. Ele pode ser democrático, liberal, populista, progressista ou conservador. A forma não importa, o mecanismo é o mesmo. Todo Estado concentra poder e distribui obediência. Ele dizia, o nome muda, a função não. Proudhon também acusa a autoridade de fabricar moral. A moral dominante para ele é sempre a moral dos dominantes. É a moral que diz que tudo deve permanecer como está. É a moral que pune quem questiona. É a moral que recompensa quem se adapta. É a moral que chama de virtude aquilo que mantém o poder intacto. A autoridade moraliza a obediência e demoniza a insubordinação. E essa manipulação produz gerações incapazes de perceber que vivem sob um velho disfarce de ordem. Nesta segunda parte, ele também critica a crença ingênua de que a autoridade existe para proteger o bem comum. Ele afirma que a autoridade existe para proteger a autoridade. O bem comum é apenas o slogan mais antigo e mais eficiente do poder. Ele dizia que nenhum governo na história se manteve por bondade, se manteve por interesse. A bondade é o discurso, o controle é o objetivo. E por isso ele acreditava que a autoridade nunca deve ser confiada, apenas limitada. Não se negocia com poder, se reduz. Não se pede que ele seja justo, se impede que seja injusto. Para Proudhon, confiar na autoridade é o primeiro passo para perder liberdade. Ele defendia que a única forma de equilibrar o poder é distribuí-lo ao máximo, fragmentá-lo até que ninguém possa concentrá-lo. A autoridade deve ser substituída por coordenação, não por comando, por acordos livres, não por leis impostas, por contratos mútuos, não por hierarquias. E é nesta segunda parte que ele apresenta um conceito crucial, o princípio federativo. Ele acreditava que a sociedade deveria funcionar através de pequenos grupos autônomos, organizados voluntariamente, que cooperam entre si sem um centro controlador. Esse modelo eliminaria a necessidade de um Estado vertical, substituindo-o por redes horizontais. A federação proudhoniana
Não é caos, é equilíbrio. Não é desordem, é descentralização. Não é rebeldia, é maturidade moral. Ele acreditava que quando o poder é dividido, a liberdade floresce, e quando o poder é concentrado, a opressão retorna. Para concluir esta segunda parte, Proudhon nos entrega a chave que sustenta toda a sua crítica. Ninguém tem o direito natural de mandar, e ninguém nasce com o dever natural de obedecer. A autoridade é sempre artificial, e tudo o que é artificial pode ser desmontado. Na terceira parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, avançamos para o território mais profundo e decisivo de seu pensamento, a desmontagem da ideia de justiça tradicional e a formulação de um novo conceito de justiça baseado na reciprocidade, na igualdade moral e no equilíbrio entre indivíduos livres. Até este ponto, Proudhon já havia destruído dois pilares que sustentam o mundo moderno: a propriedade como direito natural e a autoridade como necessidade social. E agora, ele volta sua atenção para o que ele considerava a mentira mais sofisticada da civilização: a ideia de que a justiça é aquilo que o Estado define como justiça. Para Proudhon, essa crença é o mecanismo mais silencioso e mais devastador de dominação, porque faz o indivíduo enxergar sua própria opressão como ordem, sua própria submissão como paz, sua própria exploração como normalidade. Ele dizia que o pior inimigo da justiça não é o mal, mas a legalidade, porque a legalidade é a forma como o poder transforma seus interesses em regras permanentes. A crença na lei como autoridade moral cria um mundo em que o indivíduo não apenas obedece, mas obedece acreditando que é moral obedecer. E é aqui que Proudhon revela a essência de sua crítica. A lei é sempre escrita pelos vencedores. A lei nunca nasce de neutralidade, mas de interesse. Nunca nasce de universalidade, mas de vantagem. Nunca nasce do povo, mas de quem assume o papel de representante de sua vontade. Toda lei, para ele, é um recorte da realidade em favor de alguém. Por isso, a justiça não pode ser medida pelo cumprimento da lei. Deve ser medida pelo equilíbrio entre indivíduos. E esse equilíbrio só existe quando nenhum deles tem poder para impor sua vontade sobre outro. Nesta terceira, em parte, Proudhon afirma que a justiça verdadeira só pode existir quando cada pessoa reconhece a outra como igual em dignidade, valor e direitos. Mas essa igualdade não é meramente jurídica, é existencial. Ele dizia que o ser humano, quando reduz outro à condição de meio, comete a maior forma de injustiça, e quando reconhece o outro como fim em si mesmo, realiza a única forma legítima de moralidade. A justiça proudhoniana nasce dessa percepção radical. Eu só sou livre quando o outro também é. Não existe liberdade unilateral, não existe dignidade seletiva, não existe direito que valha apenas para um grupo. A justiça é um pacto silencioso que não depende do Estado, mas da consciência dos indivíduos. Para Proudhon, a justiça antecede a lei. A lei deveria ser apenas a tradução imperfeita da justiça. Mas como a lei é feita por interesses, ela quase sempre se transforma em uma caricatura da justiça. Ele dizia que a justiça só pode ser encontrada na reciprocidade. A reciprocidade é a força moral que impede o abuso, que sustenta a responsabilidade, que equilibra relações e que faz o indivíduo compreender que sua liberdade encontra seu limite na liberdade do outro. É esse conceito que sustenta sua crítica final à propriedade. Quando a propriedade permite que alguém controle os meios de subsistência de outro, não há reciprocidade, há privilégio. Quando a propriedade permite que alguém explore o trabalho de outro, não há reciprocidade, há violência econômica. Quando a propriedade permite que alguém herde vantagens que outros nunca terão, não há reciprocidade, há destino.
Proudhon dizia que a propriedade é injusta não porque existe, mas porque cria desigualdade de poder. Quem controla os recursos controla a vida. Quem controla a vida controla a liberdade. E onde não há liberdade, não há justiça. A justiça proudhoniana exige, portanto, que a sociedade se organize em relações de equilíbrio. Ele acreditava que esse equilíbrio só poderia surgir quando o trabalho, o valor e a recompensa estivessem alinhados. Ninguém deveria enriquecer pelo trabalho alheio. Ninguém deveria empobrecer pelo lucro alheio. O trabalho deve ser o fundamento da economia, não o capital. Nesta parte, Proudhon critica duramente a exploração mascarada pela linguagem econômica. Ele dizia que o salário, da forma como opera no capitalismo tradicional, é uma ficção moral. O trabalhador vende seu tempo, sua força, sua vida, mas nunca recebe o valor real que produz. A diferença entre o valor criado e o valor recebido é a apropriação. E essa apropriação para ele é o roubo institucionalizado, o roubo legal, o roubo aceito, o roubo moralizado. O trabalhador é convencido de que recebe o justo, quando na verdade recebe apenas o mínimo necessário para continuar produzindo. Essa mentira econômica é o que mantém o sistema funcionando. O trabalhador acredita que está ganhando, o capitalista sabe que está lucrando. É por isso que Proudhon dizia que a economia moderna é estruturada como um grande teatro, onde todos desempenham papéis sem compreender o roteiro. O proprietário acredita que é útil quando, na verdade, apenas apropria. O trabalhador acredita que é recompensado quando, na verdade, apenas sobreviver. O Estado acredita que é justo quando, na verdade, apenas administra desigualdade. E é neste ponto que ele introduz um dos conceitos mais revolucionários de sua filosofia: o mutualismo. O mutualismo é a tentativa de construir uma economia baseada na reciprocidade, na troca justa, no trabalho equivalente e na associação voluntária. Para Proudhon, não se trata de abolir a propriedade, mas de transformá-la. A propriedade deve ser substituída pela posse. A posse é o uso direto. A propriedade é o poder indireto. Quem usa deve controlar. Quem controla deve trabalhar. Quem trabalha deve receber o fruto integral. Ele dizia que o trabalhador deve ser dono de seu instrumento de trabalho, de sua produção e de seu tempo. Isso não cria caos, cria equilíbrio. Para Proudhon, o mutualismo não era apenas uma teoria econômica, mas uma filosofia moral. Uma sociedade mutualista impede a acumulação de poder, elimina a exploração, reduz a desigualdade e permite que indivíduos se relacionem como iguais. Ele imaginava uma economia descentralizada, formada por cooperativas, associações de trabalhadores, bancos de troca e contratos livres. É uma visão que antecipa, em um século, debates modernos sobre autogestão, cooperativismo, economia solidária e descentralização produtiva. Nesta terceira parte, Proudhon também aborda outro ponto crucial. A justiça não pode depender da caridade. Ele acreditava que a caridade é apenas a maquiagem da desigualdade. A caridade não elimina a injustiça, apenas a decora. Ela cria dependência, não autonomia. Ela reforça a relação entre superior e inferior. Ele dizia que um mendigo alimentado pela caridade não é um cidadão, é um súdito. E é por isso que ele rejeitava qualquer sistema que substituísse direitos por favores. A justiça proudhoniana exige autonomia, não gratidão. Exige igualdade, não benevolência. Exige estrutura justa, não esmola. Aqui, Proudhon se distancia tanto dos defensores do capitalismo quanto dos defensores do socialismo autoritário. Ele acreditava que ambos cometiam o mesmo erro fundamental. Substituíam reciprocidade por dominação. O capitalista domina pelo dinheiro, o Estado socialista domina pela autoridade.
Para ele, ambos produzem servidão, apenas mudam o narrador. O mutualismo proudhoniano tenta romper com esse ciclo, propondo uma sociedade onde ninguém tem poder suficiente para dominar e ninguém é fraco o suficiente para ser dominado. Ele dizia que uma sociedade justa não se constrói com grandes revoluções violentas, mas com pequenas reformas morais que reorganizam as relações humanas. E essa reorganização começa com a noção de que cada indivíduo é responsável pelo equilíbrio que produz no mundo. Justiça não é vingança, é simetria. Justiça não é punição, é reparação. Justiça não é autoridade, é relação. Justiça não é lei, é consciência. Ao encerrar esta terceira parte, Proudhon afirma que a justiça só existe quando cada indivíduo reconhece que sua liberdade depende do respeito à liberdade do outro. É uma ética de equilíbrio, não de hierarquia. Uma sociedade justa é aquela em que ninguém precisa subir para que outro desça. E é justamente esse pensamento que prepara o terreno para a próxima parte de sua filosofia. A crítica definitiva às instituições que transformam desigualdade em destino. Na quarta parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, avançamos para um dos territórios mais provocativos e desconfortáveis de todo o seu pensamento. A crítica estrutural às instituições que moldam, organizam e domesticam a vida humana. Instituições que ele via não como ferramentas neutras, mas como formas de controle lapidadas ao longo dos séculos para manter a desigualdade funcionando com aparência de ordem. Aqui, Proudhon não fala apenas do Estado, nem apenas da Igreja, nem apenas da justiça. Ele fala do conjunto inteiro de estruturas invisíveis que transformam o indivíduo em peça de uma máquina social que não compreende e que não escolheu. Ele dizia que uma instituição não precisa ser violenta para ser opressiva, basta que seja permanente. A permanência dá às instituições a aparência de inevitabilidade. O indivíduo nasce, cresce e morre dentro de moldes que já existiam antes de sua chegada, moldes que lhe dizem como deve pensar, como deve se comportar, como deve amar, como deve trabalhar, como deve se relacionar, como deve ser obediente. E é justamente essa naturalização que Proudhon queria destruir. Para ele, nenhuma instituição é sagrada, nenhuma é eterna, nenhuma é natural. Todas são artificiais e, portanto, podem ser substituídas. A diferença é que algumas servem à liberdade, enquanto outras servem ao poder. Nesta parte, Proudhon assume uma postura frontalmente iconoclasta. Ele afirma que as instituições que governam a vida humana não são criadas para proteger o povo, mas para proteger a hierarquia. Elas são molduras sociais que limitam o alcance das ações humanas para que o poder nunca seja ameaçado. Ele dizia que a sociedade é construída como um teatro em que poucos escrevem o roteiro, poucos dirigem a peça e muitos atuam sem saber que estão atuando. As instituições são o cenário fixo dessa peça. Mudam os atores, mas o enredo continua o mesmo. Ele via o Estado como o mais alto nível de institucionalização da autoridade, mas não o único. A família, tradicional para ele, era uma miniatura hierárquica do Estado. A escola era o laboratório disciplinar onde a obediência é treinada. A religião era a narrativa emocional para legitimar o medo. A justiça era o instrumento técnico para punir a dissidência. A economia era a engrenagem que transforma desigualdade em rotina. Cada uma dessas instituições tinha uma função específica. A família moldava o comportamento, a escola moldava o pensamento, a religião moldava o medo, a justiça moldava o limite, o Estado moldava a obediência, o mercado moldava o desejo. O resultado era uma rede de influências que sufocava a autonomia humana antes mesmo que ela pudesse nascer. Para Proudhon, essa rede não era acidental, mas funcional.
O sistema social se apoia na repetição de padrões que mantêm todos seus componentes previsíveis, controláveis e adaptáveis. Ele dizia que a maior vitória das instituições é fazer com que o indivíduo se sinta errado por não se ajustar a elas. O homem rebelde é tratado como imaturo. A mulher que questiona é tratada como problemática. O trabalhador que exige autonomia é tratado como ingrato. O cidadão que recusa a autoridade é tratado como perigoso. A instituição transforma dissidência em patologia e obediência em virtude. E é aqui que Proudhon apresenta uma de suas teses mais ousadas. Instituições não servem pessoas. Pessoas são moldadas para servir instituições. Ele acreditava que toda grande estrutura social se comporta como um organismo vivo que busca sobreviver. Uma igreja luta para continuar igreja. Um Estado luta para continuar Estado. Um sistema econômico luta para continuar sistema econômico. Essas instituições não têm moral, têm instinto. E o instinto delas é conservar-se. É por isso que governos resistem à descentralização, religiões resistem ao questionamento, escolas resistem à criatividade, empresas resistem à autonomia dos trabalhadores, famílias resistem ao pensamento crítico. A instituição teme aquilo que não pode controlar, o indivíduo soberano. Aqui, Proudhon afirma algo brutal. O indivíduo livre é sempre um perigo institucional, porque ele não cabe nas regras, não precisa de chefes, não se submete à ameaça, não idolatra autoridades e, acima de tudo, ele contagia outros. A liberdade para Proudhon é viral. Uma mente emancipadora inspira outra, e essa outra inspira mais uma. É assim que instituições ruem, não por revoluções sangrentas, mas por erosão intelectual. A liberdade é corrosiva quando compreendida profundamente. Nesta parte, Proudhon critica duramente a forma como as instituições se justificam. Cada instituição inventa uma história para parecer necessária. A religião diz que sem ela não existe moral. O Estado diz que sem ele não existe ordem. A justiça diz que sem ela não existe segurança. A escola diz que sem ela não existe conhecimento. O mercado diz que sem ele não existe progresso. E todas essas afirmações, para Proudhon, são falsas. Ele acreditava que moral nasce da convivência humana. Ordem nasce de acordos voluntários. Segurança nasce de equilíbrio social. Conhecimento nasce da curiosidade. Progresso nasce da criatividade. Nada disso exige estruturas centralizadoras. Pelo contrário, são freios que impedem o indivíduo de crescer. Proudhon dizia que as instituições impedem a emancipação, não porque sejam perversas, mas porque são grandes. Quanto maior a instituição, menor o indivíduo. Quanto maior a estrutura, menor a autonomia. Quanto mais centralizado o poder, mais infantilizada a população. Aqui ele atinge seu ponto mais radical. A centralização é a causa de todos os vícios sociais. Ele acreditava que tudo que está concentrado é corruptível. Um Estado grande é sempre autoritário. Uma religião grande é sempre dogmática. Um mercado grande é sempre predatório. Uma escola grande é sempre limitadora. O tamanho para ele é o problema. Ele defendia que sociedades só podem ser justas quando fragmentadas, divididas em unidades pequenas, autônomas, capazes de se auto-organizar sem um centro de comando. Ele dizia que o poder deve ser pulverizado até que perca sentido. Nada deve ter força demais. Ninguém deve ter autoridade demais. Nenhuma estrutura deve ser grande demais. Nesta parte, Proudhon também destrói a ideia de que progresso institucional é progresso humano.
Ele dizia que instituições evoluem para fortalecer a si mesmas, não para melhorar vidas. A justiça cria mais leis, a religião cria mais dogmas, o Estado cria mais departamentos, o mercado cria mais dívidas, a escola cria mais padrões. Cada instituição tenta expandir sua influência para não morrer, e ao expandir-se, esmaga a individualidade. Ele acreditava que o sonho de liberdade só pode existir fora das estruturas rígidas. Por isso, Proudhon defendia não a destruição das instituições, mas sua miniaturização. Uma instituição pequena serve o povo, uma grande domina. Uma instituição pequena é flexível, uma grande tirânica. Uma instituição pequena responde aos indivíduos. Uma grande exige que indivíduos respondam a ela. Ele dizia que o problema não é organizar-se, mas organizar-se demais. Proudhon acreditava profundamente que a vida humana se deteriora quando se torna administrada. A administração é a forma moderna de domesticação. O indivíduo deixa de decidir e passa a ser decidido. Ele deixa de agir e passa a ser executado. Ele deixa de criar e passa a ser gerenciado. Essa transformação é sutil, lenta, quase imperceptível, mas definitiva. Nesta quarta parte, Proudhon introduz ainda sua crítica ao poder simbólico da tradição. Ele dizia que instituições sobrevivem porque se escondem atrás da antiguidade. O velho parece respeitável, o antigo parece sábio, o tradicional parece seguro. E o novo parece perigoso. Proudhon desmascara essa lógica dizendo que a tradição é apenas a opinião dos mortos. Não há moral em repetir comportamentos porque outros os repetiram antes. A tradição deve ser analisada como qualquer ideia. Se serve à liberdade, vale. Se serve ao poder, deve ser abandonada. Ele dizia que a tradição é útil somente quando ilumina, mas torna-se tirânica quando aprisiona. Para concluir esta parte, Proudhon afirma algo que resume toda sua crítica institucional. As instituições não existem para aperfeiçoar seres humanos, existem para torná-los previsíveis. E o indivíduo previsível é o sonho de qualquer poder. Indivíduos livres exigem acordos. Indivíduos previsíveis exigem ordens. Indivíduos livres criam. Indivíduos previsíveis obedecem. Indivíduos livres duvidam. Indivíduos previsíveis acreditam. É por isso que Proudhon acreditava que o maior trabalho da humanidade não é reformar instituições, mas libertar-se delas quando deixam de servir ao bem comum. Na quinta parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, chegamos ao ponto em que sua crítica deixa de ser apenas destrutiva e começa a se tornar construtiva, revelando o que ele realmente acreditava ser o caminho possível para uma sociedade livre: a ordem espontânea, a auto-organização, o contrato voluntário, o equilíbrio natural entre indivíduos soberanos que cooperam não por submissão, mas por necessidade mútua. Aqui, Proudhon dá um salto gigantesco ao afirmar que o caos não nasce da ausência de autoridade, e sim do excesso dela. Ele dizia que a sociedade não precisa ser empurrada para funcionar, precisa ser liberada para funcionar. O ser humano, quando tratado como adulto, cria sistemas melhores do que qualquer governante poderia inventar. Quando tratado como criança, torna-se dependente, ansioso, submisso e irracional. Essa quinta parte é a defesa completa do princípio organizador que Proudhon acreditava ser superior a qualquer forma de governo centralizado, o princípio da associação. Para ele, a associação não é uma instituição rígida, mas uma união entre indivíduos que compartilham objetivos, responsabilidades e benefícios sem abrir mão de sua autonomia. Ele dizia que a associação é a alternativa à propriedade opressora, à autoridade vertical,
a moral institucionalizada e a economia exploratória. É o meio pelo qual seres humanos podem se relacionar como iguais sem que um precise dominar o outro. Para Proudhon, uma sociedade justa só pode ser construída quando todos os seus membros participam das decisões que os afetam diretamente. E isso é possível apenas em unidades pequenas, flexíveis e orgânicas, as cooperativas, as federações de trabalhadores, as comunas voluntárias, os grupos de produção autogeridos. Ele rejeitava a ideia de que o Estado fosse capaz de organizar a vida das pessoas com eficiência. Para ele, quanto mais distante a autoridade está da realidade do indivíduo, mais cega, burra e injusta se torna. Ele dizia que a centralização transforma a inteligência em burocracia, vontade em rotina e criatividade em obediência. A solução proudhoniana, portanto, não é ausência de ordem, é ordem horizontal. Ele acreditava que quando indivíduos cooperam de forma livre, surge entre eles um equilíbrio dinâmico que dispensa leis absolutas. Esse equilíbrio não precisa ser imposto, apenas reconhecido. A associação, para Proudhon, é uma filosofia moral antes de ser uma filosofia política. Ela exige responsabilidade, exige reciprocidade, exige maturidade, exige confiança, exige que o indivíduo compreenda que sua liberdade não é uma arma, é um pacto. É aqui que ele introduz o conceito de responsabilidade coletiva sem sacrifício da individualidade. Cada pessoa deve participar da construção do espaço que ocupa. Cada pessoa deve defender sua autonomia e respeitar a do outro. A associação proudhoniana é uma rede de solidariedade adulta, não de dependência infantil. Ele dizia que, quando todos têm voz, ninguém precisa gritar. Quando todos têm responsabilidade, ninguém precisa mandar. Quando todos colaboram, ninguém explora. Essa visão contrasta violentamente com a estrutura atual da sociedade, onde poucos decidem e muitos obedecem. Para Proudhon, isso não é ordem, é submissão. Nesta quinta parte, ele também apresenta sua defesa do federalismo libertário. Uma ideia revolucionária que antecipa diversas teorias políticas contemporâneas. O federalismo proudhoniano não é o federalismo estatal moderno. É uma rede de comunidades autônomas, ligadas por contratos voluntários, capazes de colaborar entre si sem abrir mão de sua autonomia interna. É como se a sociedade fosse um organismo vivo, feito de células independentes, cada uma com sua própria lógica, mas cooperando com as outras por interesse mútuo. Nada é central, nada é absoluto, nada é obrigatório. Tudo é acordado, revisto, adaptado e renegociado conforme necessário. Proudhon acreditava que essa estrutura permitiria algo impossível no Estado centralizado: diversidade verdadeira. Ele dizia que a liberdade só floresce quando não há um molde universal, forçando todos a serem iguais. Cada comunidade pode experimentar, errar, ajustar, melhorar. A diversidade se torna uma vantagem, não uma ameaça. Problemas reais são resolvidos localmente, por quem os vivencia diariamente e não por burocratas distantes. Neste ponto da filosofia, Proudhon apresenta sua crítica à democracia representativa. Ele afirmava que votar não é sinônimo de liberdade. Votar é escolher quem vai mandar em você. A democracia representativa é um teatro que dá ao povo a ilusão de participação enquanto mantém sua impotência intacta. O cidadão vota e depois desaparece. Ele entrega sua voz por 4 anos. E recebe em troca leis que não escreveu, políticas que não pediu e impostos que não controla. Proudhon dizia que a representação é uma forma elegante de dominação. O representante não representa o povo, representa a si mesmo, seus interesses, seus aliados. A solução não é trocar representantes, é abolir a representação.
O povo deve governar a si mesmo, mas não da forma ingovernável das massas, e sim da forma adulta das pequenas comunidades autônomas. Aqui, ele afirma que a democracia real não é votar, é participar. Não é obedecer à maioria, é cooperar com pares. Não é delegar poder, é exercê-lo diretamente. Essa ideia, radical para sua época, é o coração de sua filosofia social. Ele acreditava que sociedades descentralizadas seriam mais eficientes, mais humanas, mais justas e menos violentas do que qualquer Estado. Nesta parte, Proudhon reforça ainda sua crítica à economia capitalista tradicional. Ele dizia que a centralização econômica é tão perigosa quanto a centralização política. Grandes empresas, grandes bancos, grandes propriedades, grandes fortunas, todas geram desigualdade estrutural. A concentração de capital leva inevitavelmente à concentração de poder, e a concentração de poder leva à servidão. A solução? Economia mutualista, troca justa, crédito sem usura, produção cooperativa. Ele dizia que o dinheiro deve deixar de ser um instrumento de dominação e tornar-se instrumento de circulação. O banco, na sociedade proudhoniana, não é uma instituição de lucro, é uma instituição de facilitação. Ele imaginava bancos mutualistas, capazes de fornecer crédito sem juros, sustentados por acordos entre trabalhadores. Como resultado, o capital deixaria de ser uma arma e se tornaria uma ponte. As pessoas poderiam produzir sem depender de patrões, empreender sem se afogarem em dívidas, colaborar sem medo da exploração. Nesta parte, ele também entra em um território moral profundo, a ética da solidariedade livre. Para Proudhon, solidariedade não é esmola, não é piedade, não é sacrifício, é reconhecimento. O indivíduo ajuda o outro não por altruísmo cego, mas porque entende que suas vidas estão entrelaçadas. A solidariedade proudhoniana é uma forma de reciprocidade adulta, não uma obrigação emocional. Ele via a interdependência humana como o núcleo da verdadeira moralidade. Não existe liberdade individual absoluta, existe liberdade individual equilibrada pela liberdade coletiva. E esse equilíbrio só é possível quando ninguém tem poder para dominar e ninguém é fraco o suficiente para ser dominado. A solidariedade proudhoniana exige que cada pessoa contribua com suas capacidades e receba conforme suas necessidades, mas não de forma burocrática como no socialismo autoritário, de forma horizontal, negociada, adaptada entre iguais. Nesta parte, Proudhon também fala sobre a transformação do indivíduo. A sociedade nova só pode existir se o indivíduo novo surgir. Ele dizia que uma sociedade livre exige seres humanos lúcidos, maduros, capazes de assumir responsabilidade pela própria vida e pela vida coletiva. A liberdade proudhoniana não é licença para o egoísmo, é disciplina moral. Exige autocontrole, ética, transparência, honestidade, coragem. Ele dizia que o homem livre não foge do trabalho, foge da dominação. O homem livre não teme o conflito, teme a submissão. O homem livre não evita responsabilidade, evita tirania. Ao concluir essa quinta parte, Proudhon deixa claro que a sociedade que ele imagina não é utópica, é possível. Ela começa pequena, cresce voluntariamente e se fortalece não pela força, mas pelo exemplo. Uma sociedade construída sobre associações livres, federações autônomas, economia mutualista e responsabilidade madura é uma sociedade que não precisa de reis, patrões, autoridades ou dogmas. Uma sociedade assim é uma sociedade adulta, e é esse futuro que ele começa a desenhar aqui. Um futuro onde a liberdade é prática, a justiça é recíproca e a ordem nasce de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Na sexta parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, entramos em um dos terrenos mais surpreendentes, contraditórios e ao mesmo tempo brilhantes de todo o seu pensamento.
a crítica à utopia e a defesa do conflito como motor da liberdade, uma visão que desmonta não só o Estado, não só o capitalismo, não só a religião, mas também as ilusões revolucionárias que prometem mundos perfeitos, harmônicos e livres de contradição. Aqui, Proudhon faz algo que poucos pensadores de sua época tiveram coragem de fazer. Ele critica tanto os conservadores, que defendem a ordem estabelecida, quanto os revolucionários que defendem a destruição total. Tanto os capitalistas que acreditam no lucro como força civilizadora, quanto os socialistas autoritários que acreditam no Estado como salvador. Tanto os moralistas religiosos que buscam pureza, quanto os idealistas progressistas que buscam perfeição. Proudhon afirma com absoluta clareza que não existe sociedade perfeita e que a busca pela perfeição é, na verdade, a semente de toda tirania. Ele dizia que toda vez que um grupo promete eliminar o sofrimento humano, está prestes a criar uma nova forma de opressão. Toda utopia, quando tentada no mundo real, se transforma em máquina de uniformidade. Toda ideologia que promete o paraíso acaba construindo prisões. E é aqui que ele apresenta uma das ideias centrais de sua filosofia. A contradição é a essência da realidade, e o progresso humano nasce da tensão constante entre forças opostas. Ele via a sociedade como um organismo vivo em permanente conflito. Não conflito violento, mas conflito criativo, conflito produtivo, conflito necessário. Ele dizia que liberdade e autoridade, indivíduo e coletivo, propriedade e posse, vontade e necessidade, ordem e espontaneidade, são polos que nunca se reconciliam totalmente, e é justamente isso que mantém a sociedade viva. A tentativa de eliminar uma dessas forças destrói a outra e cria sistemas rígidos, despóticos e artificiais. Nesta parte, Proudhon destrói a tentação humana de buscar respostas finais. Ele dizia que a inteligência humana é dialética, ou seja, funciona a partir de contrastes, dúvidas, tensões e sínteses provisórias. Quando uma ideia se torna absoluta, ela para de evoluir. Quando uma sociedade tenta eliminar o conflito, ela elimina também a liberdade, porque a liberdade exige escolhas, e escolhas exigem diferenças, e diferenças exigem tensões. Aqui, ele faz uma crítica afiada aos socialistas autoritários de sua época, especialmente os que acreditavam em estados gigantescos, centralizados e transformadores. Proudhon dizia que o Estado socialista é o absolutismo com outro nome, que o governante que promete igualdade perfeita sempre cobra obediência perfeita, e que nenhum poder benevolente permanece benevolente uma vez que começa a administrar vidas. Ele acreditava que qualquer revolução que substitui um tirano por uma estrutura rígida apenas muda as cores da prisão. Por outro lado, ele também atacava os liberais que defendiam liberdade sem responsabilidade, chamando isso de fantasia infantil. Ele dizia que o egoísmo desenfreado destrói o próprio terreno onde a liberdade floresce. Ele rejeitava tanto a tirania do coletivo quanto a tirania do indivíduo isolado. Proudhon defendia uma terceira via, o equilíbrio dinâmico, resultado de negociações constantes, contratos diretos, acordos mútuos e estruturas sociais que mudam conforme a necessidade. Para ele, o futuro não é um paraíso perfeito. É um conjunto de problemas administrados por adultos conscientes. E é aqui que surge outra de suas ideias mais radicais. A justiça é uma construção humana em permanente revisão. Não existe justiça final. Não existe modelo perfeito. Não existe resposta definitiva. A justiça proudhoniana é um processo, não um produto. Ela exige vigilância contínua, revisão constante, aprendizado permanente. Isso faz de Proudhon um dos primeiros filósofos a rejeitar completamente a ideia de que existe um plano universal para a humanidade.
Ele acreditava que cada geração deve reinventar a si mesma. Nada deve ser aceito porque foi dito. Nada deve ser seguido porque foi herdado. Tudo deve ser reconstruído quando necessário. Nesta parte, Proudhon também desenvolve sua filosofia do trabalho como campo de conflito criativo. Ele afirmava que a luta entre trabalhador e capitalista não é um acidente, é uma consequência natural da estrutura econômica, e que o papel do trabalhador não é destruir o capital, mas equilibrá-lo. Não é tomar o poder, mas dissolvê-lo. Não é substituir patrões por burocratas, mas substituir subordinação por associação. Ele acreditava que o conflito econômico deveria ser administrado por meio de contratos justos, trocas equivalentes, créditos mútuos e controle direto dos trabalhadores sobre a produção. Um sistema assim não elimina completamente tensões, mas as transforma em negociação. E a negociação, segundo ele, é a essência da liberdade adulta. Nesta sexta parte, Proudhon também fala sobre a importância da crítica constante. Ele dizia: desconfiem dos que desejam silenciar a crítica, são os inimigos da liberdade. A crítica é o que impede o poder de se cristalizar. É o que impede tradições de virarem dogmas. É o que impede ideias de virarem tiranias. Ele acreditava que o pensamento crítico é o único antídoto permanente contra a opressão. Uma sociedade livre precisa de pessoas que desafiem regras, que duvidem de autoridades, que rejeitem obediência automática. O questionamento não é desordem, é responsabilidade. Proudhon via o indivíduo crítico como o anticorpo moral de qualquer sistema saudável. Sua função é impedir que a autoridade infeccione a liberdade. E é aqui que ele introduz um ponto brilhante. Toda a sociedade precisa escolher entre duas formas de estabilidade: a estabilidade da rigidez ou a estabilidade do movimento. A rigidez leva à decadência, o movimento leva ao progresso. É por isso que instituições estáticas apodrecem, já associações vivas se adaptam. Nesta parte, Proudhon também fala da importância da dúvida. Ele dizia que a dúvida é o motor da inteligência, que a dúvida é o que impede a mente de ser colonizada por ideologias, que a dúvida é o que mantém a sociedade flexível, e que a dúvida é a arma mais importante do indivíduo livre. Ele afirmava que a certeza é o início da tirania, porque transforma ideias em dogmas e dogmas em prisões. Em contraste, a dúvida é o que mantém as ideias humanas na temperatura certa, suficientemente fortes para orientar ações, mas suficientemente flexíveis para evoluir. Aqui, Proudhon toca em um ponto profundamente humano. A incerteza assusta, mas é a única condição possível da liberdade. Ele dizia que os seres humanos buscam líderes porque têm medo da incerteza. Buscam sistemas porque têm medo da responsabilidade. Buscam dogmas porque têm medo da complexidade. E é exatamente esse medo que dá força à autoridade. A autoridade promete respostas fáceis e o indivíduo entrega sua autonomia em troca de calma emocional. Proudhon queria destruir essa dependência psicológica. Ele acreditava que maturidade significa suportar a incerteza, caminhar sem trilha, construir o caminho enquanto anda, escolher sem garantias, errar e recomeçar. Só assim nasce a verdadeira liberdade. Para concluir esta parte, Proudhon afirma que o conflito é inevitável, mas a dominação não é. Que a tensão é natural, mas a opressão é artificial. Que a dúvida é desconfortável, mas a submissão é insuportável. Ele dizia que sociedades livres não são sociedades silenciosas, homogêneas, estáveis como museus. Sociedades livres são complexas, barulhentas, tensas, cheias de debates, divergências e pactos temporários. E é essa vitalidade que mantém a tirania longe. A liberdade proudhoniana é viva, não congelada.
Na sétima parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, entramos no terreno mais íntimo, mais perigoso e mais decisivo de toda a sua obra, a transformação do indivíduo, porque para Proudhon não existe revolução coletiva sem revolução interior, não existe nova sociedade sem novo caráter humano, não existe liberdade externa sem liberdade interna. Ele acreditava que todas as estruturas opressoras do mundo, Estado, igreja, capital, moral, tradição, só sobrevivem porque encontram dentro do indivíduo um terreno fértil onde a obediência cresce como erva daninha. É o medo, a insegurança, a vaidade, a necessidade de aprovação e o desejo de proteção que fazem o homem aceitar grilhões como se fossem abraços. Por isso, nesta sétima parte, Proudhon volta toda a sua análise para o mais difícil dos adversários, o eu condicionado, o eu domesticado, o eu treinado para servir antes de existir. Ele dizia que o ser humano moderno é criado para depender de chefes, depender de instituições, depender de tradições, depender de líderes, depender de expectativas alheias. O indivíduo nasce livre, mas desde cedo é ensinado a pedir permissão para viver. Ele aprende a obedecer os pais, depois os professores, depois os patrões, depois os juízes, depois os governantes e, por fim, as vozes invisíveis da moral coletiva. Quando chega à vida adulta, sua vontade foi tão moldada que ele já não distingue escolhas próprias de hábitos impostos. Proudhon acreditava que a verdadeira escravidão contemporânea não é física, mas psicológica. O indivíduo se aprisiona para ser aceito, se reduz para ser admirado, se cala para ser amado e se curva para sobreviver. O resultado é um ser humano em conflito permanente. Deseja liberdade, mas teme a responsabilidade. Deseja autonomia, mas teme a solidão. Deseja mudança, mas teme o caos. Deseja verdade, mas teme perder o conforto das ilusões. E é exatamente essa contradição que mantém o mundo como está. Proudhon dizia que o grande obstáculo da liberdade não é o tirano. É o indivíduo que deseja o tirano para não ter que lidar consigo mesmo. Aqui ele introduz sua ideia mais ousada sobre a psicologia humana. O indivíduo não teme a opressão, teme o vazio que a liberdade o provoca. A liberdade exige escolhas, e escolhas exigem coragem. Oprimido, o homem sabe o que fazer, obedecer. Livre, ele precisa descobrir. E esse processo provoca medo. Proudhon acreditava que a fuga da liberdade é o mais recorrente comportamento humano, e é por isso que o poder prospera. O indivíduo clama por líderes fortes, porque não quer ser forte. Clama por leis rígidas, porque não quer se disciplinar. Clama por tradições imutáveis, porque não quer pensar. Clama por sistemas morais, autoritários, porque não quer assumir a responsabilidade ética por suas ações. Ele dizia que a humanidade troca a autonomia por conforto emocional, e essa é a transação mais cara e mais destrutiva que já existiu. Mas nesta sétima parte, ele também apresenta o antídoto, a construção da soberania interior. Proudhon acreditava que a única forma de produzir uma sociedade livre é produzir indivíduos capazes de se governar. E governar-se não significa apenas controlar impulsos, mas compreender profundamente os mecanismos internos que nos fazem buscar a autoridade. Ele dizia que o indivíduo precisa identificar 3 forças internas que sempre o levam à submissão: o medo, a preguiça e a vaidade. O medo faz o indivíduo buscar proteção. A preguiça faz o indivíduo buscar atalhos. A vaidade faz o indivíduo buscar aprovação. Juntas, essas 3 forças tornam o ser humano vulnerável à dominação. O tirano explora o medo. A instituição explora a preguiça. A cultura explora a vaidade. O resultado é um indivíduo que vive para agradar, para corresponder, para se adaptar,
para pertencer e nunca para ser. Proudhon afirmava que a liberdade começa quando o indivíduo encara seu próprio medo, recusa sua própria preguiça moral e destrói sua própria vaidade. Ele dizia que não é possível ser livre enquanto se deseja ser admirado. Não é possível ser autônomo enquanto se deseja ser aceito. Não é possível pensar enquanto se deseja agradar. Para ele, a vaidade era a mais perigosa das correntes porque é voluntária. O indivíduo entrega sua liberdade para ser visto, para ser amado, para ser validado. A opinião pública se torna um novo Deus. O julgamento alheio se torna o novo chicote, e o indivíduo se torna seu próprio carcereiro. Vigia a si mesmo, censura a si mesmo, limita a si mesmo. Aqui, Proudhon faz uma crítica devastadora à moral coletiva. Ele afirma que o olhar dos outros é uma das mais antigas formas de opressão. Antes havia reis, agora há espectadores. Antes havia inquisidores, agora há seguidores. Antes havia dogmas, agora há tendências. A prisão continua existindo, apenas mudou de nome. E a única saída é construir dentro de si uma autonomia moral tão sólida que nenhum olhar externo consiga reger suas escolhas. Nesta parte, Proudhon também fala sobre o papel da consciência crítica. Ele dizia que a consciência crítica é o músculo espiritual da liberdade. E como todo músculo, ela se enfraquece quando não é usada. O indivíduo moderno aprende conteúdos, mas não aprende a pensar. Aprende doutrinas, mas não aprende a duvidar. Aprende respostas, mas não aprende a perguntar. Proudhon afirmava que o pensamento independente é tratado como rebeldia, não porque é perigoso, mas porque é raro. Ele dizia que, para ser livre, o indivíduo precisa se tornar um pesquisador constante de si mesmo e da realidade. Não aceitar nada por tradição. Não acreditar em nada por autoridade. Não repetir nada por conveniência. O indivíduo livre é aquele que transforma o mundo inteiro em hipótese, e a si mesmo também. Mas, acima de tudo, Proudhon dizia que o indivíduo livre precisa desenvolver uma nova relação com a responsabilidade. Ele afirmava que a responsabilidade é o centro da liberdade. Não existe liberdade sem responsabilidade, e não existe responsabilidade sem maturidade moral. O indivíduo que não assume a consequência de suas escolhas é apenas um adolescente com pretensão de autonomia. Ele dizia que ser livre é aceitar que ninguém virá salvá-lo. Ninguém está no comando. Ninguém sabe a resposta. Ninguém definirá seu destino. A maturidade proudhoniana é brutal. Ela exige que o indivíduo pare de pedir permissão para viver, pare de culpar instituições, pare de esperar líderes, pare de procurar culpados, pare de fugir de si e comece a construir sua própria vida com base em seu próprio julgamento e em sua própria ética. Nesta sétima parte, Proudhon afirma que a liberdade é construída primeiro dentro do indivíduo e só depois no mundo. Uma sociedade cheia de pessoas que buscam salvadores sempre produzirá tiranos. Uma sociedade cheia de pessoas que buscam atalhos sempre produzirá injustiças. Uma sociedade cheia de pessoas que buscam aprovação sempre produzirá conformistas. Uma sociedade cheia de pessoas que buscam responsabilidade sempre produzirá liberdade. E para concluir esta parte, Proudhon deixa sua afirmação mais poderosa. O verdadeiro revolucionário não é aquele que destrói o mundo, é aquele que se reconstrói. A revolução externa sem revolução interna é apenas troca de opressores. A transformação do indivíduo é o coração da transformação social. E é nessa reconstrução íntima que ele prepara o terreno para a próxima parte de sua filosofia. O modo como indivíduos livres podem juntos criar uma nova forma de civilização. Na oitava parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon,
entramos no ponto mais ousado e visionário de toda a sua obra. A construção prática da sociedade livre, não como sonho distante, não como utopia literária, não como fantasia revolucionária desconectada da realidade, mas como arquitetura social concreta, baseada em indivíduos soberanos, associações voluntárias, economia mutualista e uma federação de comunidades que se autogovernam sem hierarquia central. Aqui, Proudhon deixa de ser apenas o grande crítico da propriedade, da autoridade e da moral tradicional, e se torna o engenheiro de uma civilização alternativa. Uma civilização construída de baixo para cima, feita de relações vivas, contratos flexíveis, poderes fragmentados e autonomia coletiva. Ele acreditava profundamente que a sociedade humana poderia funcionar sem patrões, sem governantes, sem donos da terra, sem elites econômicas e sem um Estado imenso pairando sobre todos. Para ele, a ordem verdadeira nasce do acordo, não do comando, da cooperação, não da obediência, da reciprocidade, não da força. Nesta parte, Proudhon começa definindo seu conceito-chave. O federalismo libertário, que nada tem a ver com o federalismo burocrático moderno, onde o poder continua centralizado, apenas distribuído entre camadas diferentes da mesma estrutura. O federalismo proudhoniano é totalmente descentralizado. Trata-se de uma rede horizontal de comunidades, associações e grupos autônomos que cooperam entre si apenas quando desejam, e apenas sobre aquilo que desejam. Ele via a sociedade como um tecido vivo de pequenas unidades auto-organizadas, sindicatos livres, cooperativas de trabalho, comunas agrícolas, associações de artesãos, bancos de crédito mútuo, todas conectadas não por imposição legal, mas por necessidade mútua. Nada é obrigatório, nada é definitivo, nada é superior. Cada unidade é soberana dentro de seus limites, e todas colaboram quando têm interesses comuns. Ele dizia que a cooperação livre é mais forte do que qualquer exército e mais estável do que qualquer governo. O Estado concentra, o federalismo difunde, o Estado administra, o federalismo coordena, o Estado vigia, o federalismo confia. Estado impõe, o federalismo negocia. E é justamente essa lógica de negociação permanente que torna a sociedade resistente a tiranias, porque onde tudo é negociado, nada pode ser imposto. Nesta parte, Proudhon também descreve sua visão para a economia futura, totalmente baseada no mutualismo, uma estrutura econômica que substitui a lógica da exploração pela lógica da equivalência. No mutualismo, ninguém enriquece explorando o trabalho de outro. Ninguém empobrece trabalhando para enriquecer outro. O valor produzido por alguém deve retornar integralmente a essa pessoa. O lucro, entendido como apropriação do excedente do trabalho alheio, desaparece. Em seu lugar, surge a troca justa, trabalho por trabalho, valor por valor, contribuição por contribuição. Ele imaginava um sistema em que cada trabalhador, seja um camponês, um artesão, um operário ou um intelectual, tivesse posse direta de suas ferramentas, de sua produção e de sua remuneração. Nada de patrões que se apropriam, nada de intermediários que drenam valor, nada de capital acumulado que gera mais capital sem trabalho. E para que isso seja possível, Proudhon propõe a criação dos bancos de troca e crédito mútuo, instituições que oferecem empréstimos sem juros, criadas e administradas pelos próprios trabalhadores. Ele dizia que o juro era uma das mais antigas formas de parasitismo econômico. No mutualismo, o crédito existe para facilitar a produção e os contratos, não para enriquecer quem empresta. Assim, o capital deixa de ser instrumento de dominação e se torna apenas uma ferramenta de circulação. Nesta parte, Proudhon também descreve como seriam as cidades do futuro em sua filosofia. Centros de cooperação voluntária,
onde cada bairro funciona como uma pequena comunidade autônoma. A cidade não é governada por uma autoridade vertical, mas por conselhos locais, temporários, rotativos, formados por indivíduos que deliberam de forma horizontal. Nada de políticos profissionais, nada de líderes permanentes, nada de representantes distantes. Ele acreditava que toda forma de representação é, na verdade, uma forma de alienação. Quando alguém fala em seu nome, sua autonomia morre. Por isso, na sociedade proudhoniana, todos participam de tudo o que os afeta, mas sempre em escala reduzida, porque só é possível discutir livremente em grupos pequenos. Quanto maior a escala, maior o risco de burocracia, manipulação e hierarquia. Nesta oitava parte, Proudhon também ataca uma ilusão fundamental do mundo moderno, a ideia de que grandes problemas exigem grandes estruturas. Ele dizia que grandes estruturas criam grandes tiranias, que pequenas estruturas criam grandes soluções, que centralizar para organizar é tão absurdo quanto prender para proteger. Ele defendia que cada problema deve ser resolvido pelo menor grupo capaz de resolvê-lo. Isso produz autonomia, responsabilidade e participação real. A centralização, ao contrário, produz dependência, apatia e dominação. Aqui, Proudhon se antecipa ao que hoje chamamos de inteligência coletiva. Ele acreditava que grupos pequenos, trabalhando de forma coordenada, encontram soluções melhores do que qualquer autoridade central. A diversidade de experiências gera criatividade. O diálogo gera precisão. A associação livre gera eficácia. O Estado, para ele, é sempre lento, rígido e distante. Já as comunidades pequenas são rápidas, adaptativas e profundamente conectadas com a realidade. Nesta parte, Proudhon também fala sobre a moral da cooperação, algo que ele colocava acima de qualquer moral religiosa ou estatal. Para ele, a moral verdadeira nasce da reciprocidade, do reconhecimento de que ninguém pode ser livre sozinho. A liberdade de um depende da liberdade do outro. Ele dizia que a solidariedade não é caridade, é justiça. No mutualismo, ninguém ajuda alguém por bondade. Ajuda porque ambos se fortalecem. É a ética da interdependência madura, não da submissão. É a moral dos adultos livres, não das crianças obedientes. E é nessa ética que ele fundamenta sua visão para um futuro onde a desigualdade deixa de ser destino e se torna problema resolvido pela própria sociedade. Nesta parte, Proudhon também introduz um ponto essencial: a substituição do contrato social pelo contrato real. O contrato social, segundo ele, é uma ficção criada por filósofos para justificar o poder do Estado. Já o contrato real é um acordo concreto entre pessoas concretas, revisável, cancelável, negociável. Ele dizia que a força da sociedade livre está no contrato vivo, não no pacto abstrato. E esses contratos, feitos entre indivíduos e associações, formam a malha que sustenta o federalismo. Nada é unilateral, nada é obrigatório, nada é permanente, tudo é vivo. Para concluir esta oitava parte, Proudhon afirma que uma sociedade assim não é apenas possível, ela é mais racional, mais humana e mais funcional do que qualquer modelo existente. Ele acreditava que o futuro pertence às redes, não às pirâmides, aos acordos, não às leis, à autonomia, não à autoridade, à federação, não ao Estado, é a sociedade adulta, onde cada pessoa é responsável por si, pelos seus e pelo equilíbrio coletivo. Na nona parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, chegamos ao coração filosófico, moral e espiritual de seu pensamento. A crítica absoluta a qualquer forma de absolutismo, seja político, econômico, religioso, científico, moral ou até mesmo revolucionário. Para Proudhon, a ideia de absoluto é a origem de toda a tirania humana.
Porque o absoluto elimina a dúvida, cristaliza o poder, congela o pensamento e transforma indivíduos vivos em seguidores passivos. Aqui, ele afirma com precisão devastadora que tudo o que se apresenta como verdade total se torna imediatamente instrumento de opressão, pois uma verdade total não precisa ser discutida, apenas obedecida. E obedecer para ele é a morte da soberania. Nesta parte, Proudhon desmonta a crença infantil de que o ser humano precisa de certezas eternas para viver. Ele dizia que a busca por absolutos é, na verdade, uma fuga da responsabilidade de pensar, de decidir e de viver com as consequências das próprias escolhas. A mente humana, tomada pelo medo da incerteza, corre para sistemas fechados. O Estado forte, a religião dogmática, a ciência autoritária, a moral rígida, a ideologia totalizante, porque esses sistemas oferecem conforto emocional. Eles dizem ao indivíduo o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido, o que é verdade, o que é mentira. E o indivíduo, aliviado, entrega sua autonomia em troca dessa sensação de segurança. Proudhon afirmou que não há tirano mais perigoso do que aquele que promete certezas, porque as certezas eliminam o debate, e onde não há debate, a liberdade morre. Aqui, ele apresenta uma de suas ideias mais profundas. A realidade é dialética, sempre composta por forças contraditórias que nunca se anulam completamente. Não existe unidade perfeita, não existe harmonia final, não existe destino ordenado. A vida é movimento, tensão, conflito, mudança, reequilíbrio constante. Por isso, qualquer instituição, crença ou sistema que busque ordem total precisa destruir a própria natureza da realidade, e ao fazer isso, destrói também o ser humano. Proudhon acreditava que a liberdade só pode existir onde há espaço para a contradição. Uma sociedade livre não é aquela em que todos pensam igual, mas aquela em que todos podem discordar sem medo. Ele dizia que a pluralidade é a condição da liberdade e que o pensamento único é a semente da tirania. Nesta parte, ele critica não apenas os defensores do Estado absoluto, mas também os revolucionários que sonham com o fim da história, com um mundo sem conflitos, sem desigualdades, sem tensões. Para ele, isso é fantasia perigosa. Uma sociedade sem conflitos é uma sociedade morta. Um povo sem divergências é um povo submisso. Uma cultura sem debate é uma cultura estagnada. Proudhon acreditava que o progresso humano depende da tensão entre opostos, capital e trabalho, indivíduo e coletivo, liberdade e necessidade, propriedade e posse, ordem e espontaneidade. Ele dizia que a justiça nasce do choque entre perspectivas, não da vitória de uma sobre a outra. Assim, nesta nona parte, ele apresenta sua defesa mais explícita da pluralidade radical. Ele via a sociedade como um mosaico de tendências, forças, interesses, valores e visões que devem coexistir sem se destruir. Não se trata de impor unidade, mas de permitir diversidade. Ele afirmava que uma sociedade justa é aquela em que ideias coexistem em equilíbrio dinâmico, sem que nenhuma tenha o poder de esmagar as demais. Isso exige distribuir o poder até que ninguém possa monopolizar a verdade. Aqui, Proudhon atinge o ápice de sua crítica ao Estado. Ele dizia que o Estado é, por natureza, uma instituição absolutista. Mesmo quando democrático, o Estado reivindica para si o monopólio da verdade política, da lei, da moral pública e até do uso legítimo da força. O Estado diz: "Eu sei o que é melhor." E essa frase, para Proudhon, é o início de toda opressão. Ele acreditava que nenhuma instituição deveria ter poder suficiente para dizer ao indivíduo como viver. A vida é muito complexa para ser administrada por um centro. A liberdade é muito preciosa para ser delegada. A justiça é muito delicada para ser imposta.
Nesta parte, Proudhon critica também o absolutismo religioso. Ele dizia que religiões que se apresentam como verdades eternas se tornam, inevitavelmente, instrumentos de manipulação. Dogmas são prisões da consciência. A fé, para ele, deveria ser livre, íntima, individual, nunca uma estrutura de obediência. Ele rejeitava qualquer revelação que exigisse submissão. A fé que oprime é mentira. A fé que liberta é escolha. Isso o coloca em choque direto com as tradições religiosas de sua época, mas Proudhon não recua. Ele diz que o sagrado não deve ser obedecido, deve ser vivido. O sagrado está na autonomia moral, não na adoração cega. Ele afirma ainda que até a ciência pode se tornar tirânica quando abandona o espírito crítico e adota o dogmatismo metodológico. A ciência, sem dúvida, vira religião sem Deus. A ciência sem humildade vira ideologia. A ciência sem pluralidade vira censura. Para ele, a verdadeira ciência é aquela que nunca termina, nunca se fecha, nunca se proclama absoluta. Nesta nona parte, Proudhon introduz outra tese central. Todo monopólio é uma forma de absolutismo. Monopólio do capital, monopólio da terra, monopólio da religião, monopólio da moral, monopólio do saber, monopólio da lei, monopólio da política, monopólio da justiça. Tudo isso são formas de controle, porque tudo isso concentra poder. E onde há concentração de poder, há opressão. Ele afirmava que a liberdade exige fragmentação sistemática dos monopólios. Nenhuma instituição, nenhuma classe, nenhum grupo, nenhum indivíduo deve possuir autoridade total sobre nenhum aspecto da vida coletiva. A descentralização proudhoniana não é apenas prática, é ética. Ela impede que alguém vire absoluto, e impedir o absoluto é proteger a liberdade. Aqui, Proudhon apresenta seu argumento mais surpreendente. Até a liberdade, quando transformada em dogma, vira tirania. Ele dizia que não existe modelo perfeito de liberdade, porque liberdade verdadeira é sempre contexto, adaptação, equação viva entre tensões. Quando alguém diz, essa é a única forma de ser livre, já está criando um novo absolutismo. Por isso, ele defendia que a sociedade livre deve permanecer aberta, flexível, experimental, sempre revisando seus acordos, sempre reavaliando suas práticas, sempre ajustando suas instituições, sempre desmontando o poder quando ele crescer demais. A liberdade proudhoniana não é um estado, é um movimento. Ela existe no equilíbrio entre forças contraditórias, nunca na vitória definitiva de uma sobre a outra. Por fim, para concluir esta parte, Proudhon afirma que a luta contra o absolutismo não termina nunca, porque o absolutismo renasce dentro do indivíduo sempre que ele deseja segurança demais, certeza demais, ordem demais. O absolutismo é o nome psicológico do medo. E a liberdade é o nome político da maturidade. Ele diz que a sociedade só será livre quando cada indivíduo compreender que nenhuma verdade é final, nenhum poder é sagrado, nenhuma instituição é eterna, nenhum modelo é definitivo. A única constante da liberdade é a vigilância. O único preço da autonomia é a responsabilidade. E o único inimigo permanente da dignidade humana é a ilusão de que alguém no mundo pode pensar, decidir e mandar em nosso lugar. Na 10ª parte da filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, entramos no território mais profundo e mais desafiador de seu pensamento, a construção de uma sociedade verdadeiramente livre, baseada no princípio da autogestão, da responsabilidade mútua e da justiça como equilíbrio dinâmico, jamais como regra imposta de cima. Aqui, Proudhon apresenta sua visão final. Um mundo em que nenhuma instituição domina, nenhum homem comanda outros homens, nenhuma autoridade se eterniza, nenhum sistema se cristaliza.
e onde tudo o que existe permanece em constante revisão, movimento e reciprocidade. Para ele, liberdade não é um presente do Estado, e sim uma conquista diária do indivíduo e da coletividade. A liberdade proudhoniana exige vigilância, exige consciência, exige coragem, exige maturidade. Ele dizia que o problema central das sociedades não é a falta de leis, mas o excesso delas. Quanto mais leis se acumulam, mais fraco se torna o senso moral do indivíduo. Quanto mais regras se multiplicam, mais a responsabilidade pessoal se dissolve. Quanto mais uma sociedade delega ao Estado a tarefa de administrar a vida, menos capaz ela se torna de administrar a si mesma. Proudhon acreditava que a civilização só avança quando os indivíduos assumem para si aquilo que o Estado tenta assumir por eles. Isso não significa caos, mas sim organização inteligente. Acordos livres entre pessoas livres, gerando cooperativas de trabalho, comunidades autogeridas, pactos voluntários, formas de produção que eliminam a exploração. Ele visualizava um sistema em que trabalhadores controlam seus meios de produção, não como propriedade privada absoluta, mas como posse, um conceito central em seu pensamento. A posse proudhoniana significa que aquilo que você usa, cuida e melhora é seu enquanto você o usa, cuida e melhora. Mas não pode ser transformado em privilégio hereditário ou instrumento de dominação. Propriedade absoluta cria desigualdade. Posse cria autonomia. Essa diferença simples, mas revolucionária, é o que permitiria uma sociedade onde o trabalho deixa de ser fonte de escravidão e se torna fonte de dignidade. Nesta parte, Proudhon aprofunda sua crítica ao capitalismo e ao socialismo autoritário. Para ele, capitalismo sem limites produz tiranos econômicos. Socialismo centralizado produz tiranos políticos. Ambos, apesar de inimigos declarados, compartilham o mesmo erro: concentram poder. Seja nas mãos de poucos, seja nas mãos do Estado, o resultado é o mesmo. Alguém manda e alguém obedece. E para Proudhon, obedecer é perder o direito de pensar. É por isso que ele se opõe ao capitalismo que transforma pessoas em mercadorias e ao socialismo que transforma pessoas em engrenagens. Ele afirma que a alternativa não está entre mercado e Estado, mas entre autoridade e liberdade. A solução proudhoniana é uma economia baseada na cooperação entre indivíduos autônomos, organizados em redes horizontais que trocam serviços e produtos sem exploração. Isso não elimina a competição, mas equilibra seu poder. Isso não elimina o mercado, mas o impede de virar sistema de dominação. Isso não elimina a coordenação social, mas a distribui entre todos. Ele acreditava que o grande erro da humanidade foi imaginar que a ordem só pode existir quando alguém manda. Proudhon invertia essa lógica. Para ele, a verdadeira ordem nasce quando ninguém domina, porque dominação gera resistência. Resistência gera repressão, repressão gera conflito, conflito gera instabilidade, e instabilidade destrói sociedade. Uma sociedade equilibrada é aquela onde as forças se regulam mutuamente, como um organismo vivo que se autorregenera. Ele chamava isso de equilíbrio federativo, um modelo político totalmente diferente do que conhecemos. Em vez de governo central que concentra poder, Proudhon imaginava federações de comunidades, associações produtivas, grupos que se organizam por afinidade e cooperação, todos interligados por pactos voluntários. Nada obrigatório, nada definitivo, nada absoluto. Apenas acordos renovados conforme necessário. Uma federação proudhoniana é flexível, viva, adaptável. Cada grupo mantém sua autonomia interna, mas se conecta aos demais por contratos livres, criando uma rede social coesa sem precisar da autoridade coercitiva do Estado. Ele dizia que a federação é o único sistema capaz de impedir simultaneamente o caos da desordem e a tirania da centralização.
Aqui, Proudhon chega ao ápice de sua visão moral. Para ele, justiça não é castigo, não é tribunal, não é autoridade impondo regras. Justiça é reciprocidade. Justiça é reconhecer o outro como igual. Justiça é ajustar as relações humanas até que ninguém tenha poder suficiente para oprimir outro. Isso exige que cada indivíduo veja a si mesmo como parte ativa da construção social, não como súdito esperando ordens. A justiça proudhoniana é horizontal, não vertical. É uma ética de corresponsabilidade. Cada um cuida de si, mas também cuida do equilíbrio geral, porque sabe que sua própria liberdade depende da liberdade dos outros. Nesta parte final, ele também critica a idolatria moderna pela tecnologia e pelo progresso material. Proudhon dizia que máquinas, sistemas e estruturas só são bons quando aumentam a autonomia humana. Quando reduzem a autonomia, tornam-se novas formas de opressão. Ele previa que sociedades fascinadas por progresso sem reflexão poderiam criar novas tiranias. Tiranias mais eficazes do que as antigas, porque disfarçadas de eficiência, ciência ou modernidade. Para ele, liberdade não cresce com tecnologia, cresce com consciência. Não evolui com invenções, evolui com relações humanas mais justas. Não depende do futuro, depende de como lidamos com o presente. Por isso, sua filosofia termina com um chamado. Assuma a responsabilidade pela própria liberdade. Não espere que governos, líderes, sistemas ou revoluções façam isso por você. O dia em que você delega sua liberdade é o dia em que deixa de possuí-la. A sociedade proudhoniana só é possível quando indivíduos deixam de buscar salvadores e começam a buscar entendimento, quando param de obedecer e começam a cooperar, quando deixam de pedir direção e começam a construir caminhos. Para Proudhon, a liberdade não é um fim, é um processo, nunca termina, nunca se completa, nunca se estabiliza. Ela precisa ser conquistada todos os dias, contra cada forma de absolutismo externo e interno. E é por isso que esta última parte encerra sua filosofia com uma verdade simples, mas gigantesca. O ser humano só se torna verdadeiramente livre quando entende que nada, absolutamente nada, deve ser absoluto. Porque onde há absoluto, há dominação. Onde há dominação, há silêncio. Onde há silêncio, há morte da consciência. Mas onde há pluralidade, há movimento. Onde há movimento, há justiça. E onde há justiça, finalmente há liberdade.